e a gente vai falar da... Ontem a gente conseguiu falar pouco, né? Até porque ainda impactado pelos 8-0, a gente ainda não fez uma projeção, mas a gente vai discutir aqui se tem rival para o Flamengo esse ano. Se vai dar mesmo, ou se a gente tem uma possibilidade de final de Libertadores quase definitiva com o Flamengo lá, quando a gente olha o lado do Flamengo, e se no Campeonato Brasileiro só tem 2 times disputando o título. E, Pipo, queria começar aqui contando sobre o que eu vim à tarde gravar um vídeo para o nosso canal sobre a data escolhida pelos empresários da Safiel para a apresentação do programa, do projeto para a torcida oficialmente e para o público oficialmente, ainda que extraoficialmente esse projeto já tenha passado na mão de muitos dirigentes, muitos interessados, investidores, inclusive organizadas e organizados, e agora começa uma tentativa de articulação com os poderes corintianos, segundo os 3 que lideram, né? Principalmente, não são só 3 empresários, mas esses 3 colocaram a cara no projeto, já que não é um dono, né? A ideia é uma sociedade, mas 3 resolveram colocar a cara para representar o projeto. E aí, essa data será 28 de outubro. Eu sei que parte do meu vídeo de ontem eu falo 28 de novembro, mas é 28 de outubro. Por que foi escolhida essa data? A ideia é que nos próximos 45 dias haja uma intensificação dos encontros informais e formais com os poderes corintianos, para que o Corinthians esteja a par daquilo que vai ser apresentado ao público, com muitos detalhes, até provavelmente será uma coletiva bastante técnica sobre o que seria, como funcionaria essa compra de parte do departamento de futebol, mas a data é 28 de outubro. Eu vou ler aqui novamente, como eu fiz ontem, o comunicado. Comunicado não, né? Eu conversei com o Carlos Teixeira, que é uma pessoa que representa a Safiel, e ele, eu anotei aqui, depois eu anotei uma aspas dele, que é o seguinte, ó. Então, ficamos assim. Vamos lá. No dia 28 de outubro, o projeto e a proposta da Safiel serão oficialmente apresentados. Este será outro grande marco da jornada. Nosso objetivo é apoiar o Corinthians na aceleração, consolidação e blindagem da reformulação administrativa e financeira do futebol, ajudando, assim, o clube social. Compromisso também assumido ontem pelo presidente eleito Osmar Stabile em seu discurso de posse. Atenderemos concretamente ao anseio de milhões de corintianos que clamam para ver o Timão o quanto antes entre os clubes mais bem geridos do mundo e que, ao mesmo tempo, desejam ter propriedade e direito de voto. Fecha aspas para Carlos Teixeira, Eduardo Saluzzi e Maurício Chamati, que são 3 dos idealizadores do projeto Safiel. Vocês aqui do Deb Todo Dia conheceram o projeto antes de todo mundo, em maio, quando a gente fez uma entrevista, eu e o Pipo, com o Carlos Teixeira, no dia que eles deram a primeira publicidade, a ideia que eles tiveram ao se reunirem a partir do final do ano passado como maiores doadores do projeto da Arena Corinthians, né, de doação para a Arena Corinthians. Aí, Pipo, eu conversei com ele várias vezes nesse período já, em off, em on, tomei um café com ele outro dia, e a ideia deles nesse período entre o impeachment no Conselho e a votação do dia 9 de agosto passado foi estabelecer pontes com dirigentes e com pessoas ligadas ao Corinthians. Tanto que eu contei aqui, eles estiveram na Gaviões da Fiel fazendo uma reunião, eles conversaram com conselheiros, eles mandaram mensagens, marcaram reuniões. A ideia agora de finalizar o projeto, encontrar pessoas com cara e sobrenome, e inclusive apresentar o plano financeiro, que não é chegar lá com 1 bilhão e 600 milhões de reais, é captar 1 bilhão e 600 milhões de reais para os primeiros 5 anos. A ideia é mostrar como nenhum plano é milagreiro, que eu acho que do ponto de vista da transparência, credibilidade, pé no chão, pode ser uma coisa que, nesse momento, falha os corações do corintiano. Ninguém aguenta mais, vem coisa boa por aí. Eu acho que há uma necessidade de estabelecer um plano concreto. E essa coisa que eles me falaram sobre plano de 5 anos, 10 anos, é uma coisa interessante. Sei que eles vão se encontrar nas próximas semanas com dirigentes do Corinthians, e sei também, porque conversei ontem com um dos novos poderes estabelecidos no Corinthians, que o Corinthians já começa essa semana
há novidades. Então, o Leonardo Pantaleão foi eleito para o Conselho Deliberativo vice-presidência, vai assumir a comissão de ética e vai assumir os processos contra os golpistas do dia 31 de maio, primeiro disso e depois os processos na sequência de Andrés Duílio e Augusto Melo. E por que na sequência? Porque tem gente do Conselho de Ética que estava envolvido no golpe do dia 31 de agosto. Então, eles não podem eles mesmos julgarem eles mesmos, né? Então, primeiro saber se eles vão ficar, para depois saber se eles podem julgar outras pessoas. E o presidente Stabile estabeleceu novas diretrizes ali, novos diretores já, colocou um diretor novo. A comissão de reforma do estatuto teve que mudar por causa disso. O Goulart virou diretor, então uma mulher foi colocada na comissão de reforma do estatuto. Aparentemente, as pedrinhas deram uma mexida, ainda que as caras sejam muito parecidas com o que eram até anteontem. Mas as pedrinhas deram uma mexida. Seguiremos observando. Bom, as pedrinhas dão uma mexida e é aquela coisa, né, Marília? Muitas vezes a gente ouve, a gente tromba com aquela reflexão do romance Il Gattopardo, o Leopardo, né? É preciso que as coisas mudem para que tudo continue sempre igual. No caso do Corinthians, dá a impressão de que é preciso que os nomes mudem para que os nomes continuem sempre iguais, porque todo mundo que está hoje, em algum momento, já foi situação. Então, essa é uma realidade corintiana e o que acontece no Corinthians nada mais é do que uma reacomodação de forças. A realidade é essa. O Corinthians não vive um momento de renovação. O Corinthians vive, sim, um momento de reaglutinação de forças, de reciclagem de grupos políticos que, em algum momento, já mandaram, mas, de qualquer forma, é também aguardado que a parte podre disso tudo seja deixada de lado e quem tem, né, caráter, virtudes e tal, possa liderar essa caminhada rumo à próxima eleição. Porque até lá o Corinthians, na verdade, vai viver uma espécie de uma interinidade prolongada. Agora, de qualquer forma, eu vejo como um bom sinal o surgimento dessa proposta da Safiel, porque uma coisa a gente não pode negar. Assim, talvez pela primeira vez nos últimos anos, alguém apresenta ao Corinthians um plano que não seja algo milagreiro e mirabolante. Na sexta-feira mesmo, a gente discutia aqui nesse espaço a história do banco que colocaria $1 bilhão. Né? E o próprio banco rapidamente falou, opa, as coisas não são assim. Então, aliás, o Augusto Melo, né? Quando chegou, não, vamos trazer os maiores contratos da história, porque agora tudo vai ser diferente. Ninguém aguenta mais, tem coisa boa por aí, ninguém aguenta mais. Então, chega. É preciso que alguém, com o mínimo de racionalidade, pegue esse negócio e fale, olha, então é o seguinte, nós temos uma solução de médio prazo. Nós não vamos resolver todos os problemas amanhã, quer dizer, nós não vamos resolver transfer ban amanhã, nós não vamos transformar o time do Corinthians numa constelação feito o PSG na semana que vem. Não é assim. Não vai funcionar. Então, corintiano, não acredite nesse tipo de coisa. Agora, é preciso ver se nesse momento de reacomodação de forças, se os novos situacionistas, os novos velhos situacionistas, eles vão dar também sinal verde para isso, não é? Porque, e aí, eles vão, em algum momento, por conta de acordos internos, se apoiar nas velhas fórmulas, ou eles vão, pelo menos, abrir caminho para que, nesse final de mandato, o Corinthians consiga limpar a área, discuta seriamente projetos como esse, e talvez não seja o único, talvez daqui a pouco, percebendo que o ambiente é propício à mudança, algum outro grupo também apresente alguma outra solução, ou o Corinthians vai de novo se agarrar ao passado. Pipo, sabe que eu acho que de todas as coisas que essa proposta pode trazer de bom, ela traz uma necessidade evidente de discussão pública sobre como o Corinthians vai sair desse atoleiro.
Porque gostando ou não gostando, querendo ou não querendo, e óbvio que a maioria não quer, essa entrada de personagens exteriores ao Parque São Jorge no futebol, um fato vai acontecer. Será apresentada uma proposta. O Corinthians vai ter que responder que sim ou que não e por quê. Então você vai lá, eu quero comprar a sua casa. Pipo, quero vender, quero comprar a sua casa. Você está devendo, você não está pagando o condomínio, mas eu quero comprar a sua casa. Você fala, não, eu vou pagar de outro jeito. Aí o banco vai falar, tá bom, qual o jeito, então? Então, coloca um bode na sala. Eu acho que a existência de uma proposta oficial, que não é um papelzinho de um banco que o banco nega no mesmo dia, a presença de personalidades conhecidas, com CPF e histórico conhecido, que você vai poder encontrar, não é? O banco X falando por meio de nota oficial, são pessoas físicas. Indo a público, mostrando a cara, dizendo, queremos fazer isso no departamento de futebol, queremos transformar o departamento de futebol do Corinthians numa empresa, venderemos cotas de valor único, eles até mudaram isso, na primeira vez que veio aqui o Carlos Teixeira, eles iam ter tipos de cota, agora mudou, serão cotas de valor único que podem ser adquiridas num número máximo X por pessoa, e que darão a cada um desses sócios da Safiel direito a um voto na Assembleia de Sócios. Então, o que torna a coisa mais democrática, como disse o comunicado que eles me mandaram, e o direito a voto. Então, eu compro uma cota, não tem valor, uma cota de R$1.000 e o Pipo compra 10. Mas na Assembleia de Sócios, apesar dele ganhar lucro sobre 10 cotas, ele tem um voto e eu tenho um voto. Então, torna a coisa mais clara. Existe, obviamente, o número máximo de sócios que essa sociedade pode ter. Então, eles têm lá, eles vão colocar lotes à venda. Olha, vamos colocar 1.000 lotes de R$1.000 à venda. E vende esses lotes de R$1.000. Vamos colocar 10 lotes de 1 milhão à venda. Aí vai ser colocado à venda. Obviamente que eles têm lá, matematicamente, isso organizado. O fato de ter alguma coisa escrita, detalhada e uma proposta assinada vai fazer o Corinthians ter que pensar. Então, a Gaviões, se tiver que se posicionar a respeito, vai falar, não, eu prefiro outra coisa. Então, qual é a outra coisa que você prefere? O Conselho Deliberativo, não, a gente é contra. Legal, vocês são contra. Do que vocês são a favor? Porque o Corinthians precisa pagar as suas dívidas. O Corinthians precisa ser gerido de uma forma diferente. Então, o fato de publicamente essa proposta ser exposta obriga o Corinthians a pensar, o que para mim já é uma grande novidade. Olha, eu concordo contigo. A única coisa, o único, talvez, obstáculo que eu consigo identificar nisso, de bate-pronto assim, Marília, é a quebra de um tabu. Em clubes muito tradicionais, como é o caso do Corinthians, normalmente esse tipo daquilo que eles classificam como interferência externa, ela é sempre vista com muitas reservas, para não dizer preconceito, porque também significa implosão de projetos de poder, né? Então, veja, questão agora da gente monitorar como é que a velha ordem, o velho Estado que está instalado dentro do Corinthians vai reagir em relação a isso. Se vai aceitar, se vai topar discutir, ou se vai, de alguma forma, se organizar já para rechaçar com base naquele preceito de não, nós temos 115 anos de história e a gente sabe se virar sozinho. Né? Aquela coisa prepotente, arrogante. Essa é uma reação que vai acontecer.